Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Vamos nos situar. Nós estamos estudando a segunda parte do Catecismo da Igreja, a celebração do mistério cristão, que tem duas sessões. Na primeira sessão, nós tratamos da economia sacramental, ou seja, sobre a forma como Jesus atua na Igreja através dos sacramentos, dispensando a sua graça aos fiéis. E tem uma segunda sessão que trata dos 7 sacramentos da Igreja. Nós terminamos no último programa o primeiro capítulo da primeira sessão. Falamos sobre a economia sacramental e agora, ou melhor, falamos sobre o mistério pascal no tempo da Igreja, o mistério pascal nos sacramentos da Igreja, ou seja, tratamos daquilo que é comum a todos os sacramentos em termos doutrinais. E agora nós vamos entrar no segundo capítulo, que fala sobre a celebração sacramental do mistério pascal, ou seja, aquilo que é comum aos sacramentos dentro da sua dimensão celebrativa. A catequese da liturgia, ela implica primeiramente compreender a economia sacramental, a dispensação da graça de Cristo através dos sacramentos. E é o que nós fizemos. E à luz da economia sacramental, vai se revelar a novidade da celebração dos sacramentos. No capítulo que nós vamos começar a estudar hoje, nós vamos tratar da celebração dos sacramentos, considerando aquilo que, pela diversidade das tradições litúrgicas, é comum à celebração dos 7 sacramentos. O que é próprio de cada um deles, nós vamos considerar mais adiante. E na nossa reflexão sobre a celebração dos sacramentos, nós vamos procurar responder a 4 perguntas fundamentais. Quem celebra? Como celebrar? Quando celebrar? E onde celebrar? Então, entremos no primeiro artigo desse segundo capítulo, celebrar a liturgia da Igreja. Começando a responder a primeira pergunta, quem celebra? Uma afirmação fundamental quando nós tratamos da liturgia da Igreja é a de que a liturgia ela é a ação do Cristo todo. Ou seja, aqueles que desde agora celebram para além dos sinais, eles já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Na celebração da liturgia, existe uma comunhão entre a igreja terrestre e a igreja celeste, também uma solidariedade com os irmãos falecidos, que são trazidos à memória e por quem nós rezamos, mas é o Cristo cabeça que preside toda a sua igreja nessas dimensões, o terrestre e celeste. Falando sobre a liturgia celeste, nós temos que recorrer, e o Catecismo faz isso, à Escritura Sagrada, particularmente ao livro do Apocalipse. Quando nós tomamos o livro do Apocalipse, nós temos algumas imagens sugestivas. Ele fala de um trono no céu, e nesse trono está sentado o Senhor Deus. Depois nos fala do Cordeiro que está de pé, aquele cordeiro que tinha sido imolado. Se você quiser conferir na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Cristo crucificado e ressuscitado, apresentado aqui pelo cordeiro imolado, ele é o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. E finalmente nós vemos também o rio da água da vida, que saía do trono de Deus e do cordeiro. Pode ver lá em Apocalipse 22, versículo 1, que é um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Então nós temos no Apocalipse uma visão trinitária da liturgia celeste. Recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização do seu desígnio, as potências celestes, a criação inteira, que é representada pelos 4 viventes, os servidores da antiga e da nova aliança, que são representados pelos 24 anciãos, o novo povo de Deus, representado pelos 144.000,
em especial os mártires que foram imolados por causa da palavra de Deus, confira lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, e a Santa Mãe de Deus, representada pela mulher, a esposa do Cordeiro, e finalmente uma multidão imensa, impossível de se enumerar, de toda nação, raça, povo e língua, confira lá em Apocalipse 7, versículo 9. E é dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando nós celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Agora, olhando para a liturgia terrestre, o que nós percebemos quanto à pergunta quem celebra? É toda a comunidade, o corpo de Cristo que está unido à sua cabeça, que é o próprio Senhor, é toda a comunidade que celebra. As ações litúrgicas, elas não são ações privadas, são celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade. Isso é o povo santo, povo unido, povo ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, essas celebrações, elas pertencem a todo o corpo da Igreja. E nesse pertencimento comum à Igreja, elas influem sobre o mistério da Igreja, sobre o corpo de Cristo, e também o manifestam. Mas atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual efetiva. E é por isso que todas as vezes que os ritos, de acordo com sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária, com assistência e participação ativa dos fiéis, é necessário que, ou melhor, é desejável que se dê preferência à celebração comunitária em relação à celebração individual ou quase privada. A assembleia que celebra a liturgia é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo, e para poderem oferecer um sacrifício espiritual, toda a atividade humana do cristão. Esse sacerdócio comum é o sacerdócio de Cristo, que é o único sacerdote, e dele participam todos os seus membros. Nesse ponto, o Catecismo ele faz uma citação do documento conciliar do Concílio Vaticano II, a Sacrosanctum Concilium, que trata especificamente sobre a Sagrada Liturgia, e diz assim: a Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige, e a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista, tem direito e obrigação. Ou seja, a nossa participação na liturgia não deve ser como a participação em um espetáculo. Nós não vamos lá para assistir algo que está sendo realizado, mas nós vamos para cada um conforme a sua própria condição e vocação, cada uma conforme a sua ordem, o ministério, participar ativamente, pois todos pertencemos ao corpo de Cristo. Daí a importância de nós termos uma formação litúrgica sólida, consistente, para todos os fiéis, de modo que cada um possa desempenhar o seu papel dentro da sagrada celebração litúrgica. Os membros, como nós dissemos, eles não têm todos a mesma função. Alguns membros são chamados por Deus, na e pela Igreja, a um serviço especial da comunidade. Tais servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, por meio do qual o Espírito Santo os torna aptos a agir na pessoa de Cristo cabeça para o serviço de todos os membros da Igreja. São os ministros ordenados, que agem como um ícone do Cristo sacerdote, já que o sacramento da Igreja se manifesta plenamente na Eucaristia. É na presidência da Eucaristia que o ministério do bispo aparece primeiro em comunhão com ele e dos presbíteros e dos diáconos. No intuito de servir as funções do sacerdócio comum dos fiéis, além do ministério ordenado, existem também outros ministérios particulares, não consagrados pelo sacramento da ordem, e cuja função é determinada pelos bispos de acordo com as tradições litúrgicas e também as necessidades pastorais de cada local. Também os ajudantes, os leitores, os comentaristas, os membros do coral,
eles desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Assim, na celebração dos sacramentos, a Assembleia inteira é o liturgo, cada um segundo a sua função, mas na unidade do Espírito que age em todos. Nas celebrações litúrgicas, cada qual, ministro ou fiel, ao desempenhar a sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhe compete. Então, assim, nós temos uma compreensão, ainda que básica, sobre a figura de quem celebra a liturgia, incluindo cada um de nós, conforme o seu ministério, a sua função. Na próxima semana, nós vamos prosseguir a nossa reflexão sobre a celebração da Igreja, respondendo à segunda pergunta: como celebrar?